Rodrigo, hoje foi um duelo depois de algum tempo parado, né? O Rio Branco vinha com esse período sem jogos oficiais e o torcedor esperava um Rio Branco já um pouquinho mais entrosado, mas chegaram vários reforços ao longo desse tempo. Queria que você falasse quais foram as dificuldades que o Rio Branco encontrou no primeiro tempo e a importância também de um resultado positivo, já que o torcedor precisa voltar com confiança para o estádio, esse grupo precisa de confiança depois de um início de temporada ruim. E também falasse um pouquinho desse gol do Galo, né, que foi importante para o clube, para ter essa primeira vitória agora sob seu comando já na Copa Verde. Boa noite. A gente entende que o principal hoje era vencer. A gente precisava vencer para dar confiança, para trabalhar, para a gente estar com um pouco mais de tranquilidade na semana de trabalho. Tivemos 2 semanas cheias de trabalho, conseguimos impor algumas coisas hoje em prática. Teve momentos do jogo que a gente foi melhor, pegamos uma equipe que se fechou muito, ficaram com a linha de 5 lá atrás, é difícil jogar assim, tem que ter muita paciência. E o Galo foi muito feliz naquele chute ali, quando joga com linha de 5, falei, é isso que vai acontecer, é um chute de fora da área, ou um cruzamento na área a gente finalizar. E fiquei feliz pelo Galo, pelo gol que ele fez, pela atuação dele, um cara que vai nos ajudar, tá voltando a ter ritmo de jogo ainda. A ideia é jogar 60 minutos, jogou até um pouquinho mais hoje. Esperamos que ele possa estar sempre bem para estar nos ajudando dentro de campo. Rodrigo, foram 3 semanas aí, nesses jogos oficiais, desde a eliminação na Copa do Brasil. E eu queria que você falasse da importância da vitória, complementando a pergunta do Robson, para trazer de volta a confiança, obviamente, para vocês, comissão, para os jogadores, mas também para o torcedor que ainda ficou um pouco machucado desses primeiros 3 meses de ano, no Capixabão, na Copa do Brasil, uma quase classificação, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa confiança, de trazer de volta a confiança do clube e também do torcedor para com o clube. A gente entende a chateação do torcedor, a gente sabe que tem razão essa chateação. A gente vai trabalhar demais para isso, cara, para que eles venham com a gente. A gente precisa muito do torcedor. A gente sabe que são os 3 elos que eu sempre cobro, que quando está muito alinhado é muito difícil bater o Rio Branco dentro do Kleber Andrade, que a diretoria bem alinhada, comissão bem alinhada, os jogadores e a torcida que é nosso 12º jogador. A gente vai trabalhar demais, trabalhar bastante para jogo a jogo a gente ganhar a confiança deles e ver esse Kleber Andrade cheio. Rodrigo, hoje tivemos algumas estreias, o Andrei, o Vaz, o próprio Natan chamou muita atenção a partida para mim do Natan, fazendo alguma função parecida com o que o Romarinho fazia, o Zé Matheus faz. Queria que você falasse o saldo dessas estreias hoje do Caio, também do Giovani, também que entraram no segundo tempo. Saldo positivo, jogadores de qualidade, jogadores que vinham mostrando na semana de treino a qualidade, O Giovani, o Natan, um jogador que se completa muito com o Galo. Os dois eu vi que pode formar uma dupla boa de volância ali, jogadores que pensam bem, que têm uma dinâmica legal, é o perfil de jogo que eu gosto. O Giovani entrou um pouquinho ali, mostrou a qualidade que tem, que vai nos ajudar. O Andrei, falei com ele no final do jogo ali, a importância de ter passado o jogo sem tomar gol, baliza 0. Isso vai dar confiança para a defesa, confiança para o ataque. A gente vai seguir trabalhando, cara. Não tem muita receita de bolo, é trabalhar bastante, falar menos, e daqui a pouquinho trazer o torcedor para o nosso lado e voltar a ver o campeonato lotado. Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho também sobre a escolha de manter o Edu no banco. Muitas pessoas estavam na expectativa que ele voltasse a jogar agora. Queria que você falasse se realmente é uma opção técnica, se no dia a dia você tem visto que ele ainda não está desempenhando aquilo que muito se esperava dele antes da chegada dele, e justamente sobre essa escolha de manter ele no banco e depois colocando ele no jogo. Um jogador importante, jogador que vai nos ajudar, tem uma liderança muito boa. A escolha pelo Neto foi ter um pouquinho mais de dinâmica ali naquela frente ali, porque estava jogando com o DVD aberto, ia ter um cruzamento na área, o Neto faz uns facão também, o Edu faz menos. Mas foi escolha de opção de jogo mesmo. O Edu é o cara que vai ser titular daqui a pouquinho, vai ter a oportunidade de jogar 90 minutos, como teve comigo já 2 oportunidades, vai ter novamente, temos muitos jogos pela frente, contamos com todos, esperamos que ele possa nos ajudar com gols, que é o que a gente precisa. Rodrigo, o tempo de recuperação para o próximo jogo é muito curto, Apesar desse período de inatividade, o próximo jogo já é domingo, fora de casa contra o Capital. A gente falava que esses 2 jogos da Copa Centro-Oeste iam ser importantes para o Rio Branco nivelar o elenco, entender um pouquinho do que precisa ainda para os jogos da Série D. A expectativa para esse jogo de domingo é rodar a equipe, é ir com outra mentalidade, até mesmo testar novas formações, ou você pretende já encontrar um time base, já pensando nessa estreia do Brasileirão Série D? Cara, eu preciso amanhã a gente sentar com a comissão, ver eu vi que o Darlan sentiu ali, os jogadores saíram um pouco cansados. Temos muitos jogadores de qualidade, a semana de treino foi muito boa, nosso nível de treino evoluiu bastante, então eu tenho à disposição muito bons jogadores, não tenho ainda a ideia de começar com a mesma equipe ou dar oportunidade para outros. Vamos ver nesses 3 dias de treinamento quem merecer um pouquinho, tá entrando em campo no final de semana, a gente vai dar oportunidade também. E na coletiva você tinha citado que talvez começaria com 3 zagueiros, muito provavelmente. Por que a opção de mudar hoje pela formação do adversário ou foi uma opção técnica mesmo? Cara, a gente sabia que o adversário ia vir com a linha de 5 fechada atrás.
né? Eu pensei até em entrar com 2 centroavantes também, para ter o Edu e o Neto junto, mas optei por 2 zagueiros, para ter o João ali um pouquinho por trás da bola, né? Um jogador que faz quase o terceiro homem ali por trás da bola. Não tinha o Caio ainda, que é um cara mais agudo, talvez se eu tivesse o Caio já à disposição, poderia ser com 3 zagueiros. Então foi praticamente a parte tática mesmo, que o João é um cara que não tem muita amplitude, tem muita bola no pé. A gente tentou abrir o Breninho e o DVD ter mais amplitude no jogo. Galo, o Rio Branco voltou a atuar depois da eliminação na Copa do Brasil e foi um placar magro, né, diante do Vila Nova, um belo gol que você marcou, parabéns. Queria que você falasse um pouquinho do que foi trabalhado nesse período sem jogos oficiais e o que vocês conseguiram reproduzir em campo, porque no primeiro tempo o time teve mais dificuldades, no segundo tempo foi se ajustando. E também sobre esse entrosamento, é um novo time, vários reforços chegaram, primeiro jogo, como é que você se sentiu também essa nova adaptação com essa nova realidade de reforços? Então, a gente, primeiramente, agradecer a Deus, né, da gente sair com a vitória. Cezão trabalhou muito, a gente ficar um pouco com a bola, né, da gente trabalhar bem, ter paciência. Ajustou muita coisa ali, tem muita coisa ainda para ajustar, claro, então que a gente vai evoluindo durante a competição. Primeiro tempo estava um pouco difícil, eles fecharam bem, jogaram bastante recuado no contra-ataque ali, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória, né, que é o mais importante. Galo, queria que você falasse sobre o seu momento também, né? Você que está voltando de lesão, já voltou no Campeonato Capixaba, depois desse período de treinamentos, consegue o seu primeiro jogo como titular e já marcando também um golaço. Como é que você está se sentindo fisicamente e também depois de poder marcar esse gol, primeiro como camisa do Rio Branco? Pô, feliz demais a gente teve, entre aspas, essa folguinha aí, né, pra me recuperar bem. Ainda não estou 100%, principalmente fisicamente, né? Aí isso aí, ritmo de jogo, a gente só vai conseguir jogando, não tem jeito. Mas estou feliz demais de poder estrear como titular e poder ajudar a equipe com gol, sair com a vitória. Então, só tenho que agradecer muito a Deus. Galo, hoje antes do jogo, fui na arquibancada ali perguntar para os torcedores qual nota que eles dariam para o ano do Rio Branco até então. A maioria respondeu entre 5, 6 ali. Qual a importância dessa vitória, de começar a competição com vitória, justamente para tentar trazer de volta a confiança do torcedor no time também, né? Para o restante da temporada, já que são mais 3 competições. Né? Então, foi o que foi falado entre a gente ali, né? O que passou, passou. Tem muitas caras novas aí que chegaram. Agora é uma nova história, a gente está aí para construir uma nova história. Tenho certeza que tem muito cara ali que é vencedor, né? Tenho certeza que a gente vai construir uma história linda aí no Rio Branco. Galo, boa noite. Cristóvão, também você já falou um pouquinho sobre o primeiro tempo, que foi muito fechado. E conversando com algumas pessoas, muitas pessoas estavam na bronca porque parece que o Branco não criava muito justamente contra um time que é sub-20, que é inferior tecnicamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, na sua avaliação realmente isso aconteceu. E se o Rio Branco não só enfrentou uma defesa muito fechada, mas também faltou um pouquinho tecnicamente. Bom, a gente tivemos chance de gol no primeiro tempo. Só faltou um pouco a gente ter um pouquinho de paciência com a bola, rodar um pouco ali. Que todas as vezes que a gente fez isso, a gente saiu ali no gol, criou chance. E é mais isso aí, a gente tem um pouco mais de paciência, ficar com a bola, que é mais o estilo de Cezão, que ele gosta, que fique com a bola, que a gente rode bem, trabalhe bem. Que a gente fazendo isso aí, uma hora vai estourar lá, vai sair na cara do gol. Antes do jogo, existia uma expectativa de, por se tratar de uma equipe sub-20, o Rio Branco vai golear. Mas o quanto é difícil enfrentar uma garotada assim, que quer se provar, alguns fazendo seu primeiro jogo como profissional, correndo o jogo inteiro, né? No final do jogo, a garotada entrando no segundo tempo, ainda correndo até o final, alguns do Rio Branco já cansados. O quanto é difícil, assim, apesar de ser uma equipe sub-20, enfrentar uma equipe como essa? Pô, então, o que eu costumo dizer, talento não tem idade, né? Então, os moleques são bastante talentosos ali. Foram bem fechadinhos, foi bem clara a proposta deles ali, fechadinho, saindo contra-ataque. Mas, pô, a gente foi bem, graças a Deus, saiu com a vitória, que é o mais importante. E, como eu falei, a gente vai evoluindo durante o campeonato. A tendência é essa, é crescer. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho do gol, né? Porque é uma característica sua, essa batida de fora da área. No Kleber Andrade, eu me lembro no clássico do ano passado, que você tentou uma finalização também de longe, por muito pouco não entrou. Hoje foi uma batida muito similar e que era indefensável. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse chute. Quanto é importante para o Rio Branco, então, furar defesas, ter essa alternativa, né, do chute de longa distância, e também falasse um pouquinho do seu gol, o que você pensou ali na hora, resolveu arriscar mesmo, falasse um pouquinho desse feito. Rapaz, só vi na cabeça abrir ali, meu irmão, e meter pro gol, não tinha outra. Mas graças a Deus fui feliz demais, né? A gente treina bastante essa finalização fora da área, né? Ano passado não cheguei a fazer gol, mas eu acho que tive uns 4 chutes na trave de fora da área. Hoje, graças a Deus, eu fui feliz, né? A bola entrou ali, lá ele, graças a Deus. Então é isso aí, feliz demais pelo gol.
Galo, queria que você falasse sobre a comemoração ali, né? Com certeza relacionado ao seu nome, né? Como é que foi ter o evento com você? Rapaz, relacionado ao meu nome, quero dedicar esse gol pro meu pai, né, que é Galo também, o apelido vem através dele. Ele é o Galo velho, né, era pequeno, ficou galinho, aí ficando velho virou Galo, né, então dedicar esse gol pro meu pai, que meu pai é fora de série, top demais. E o filho é como agora, querido? O filho é Galinho, pegou. Não pode ser outro, Não né? pode não, vai ter que ser Galinho. Hoje o Rio Branco volta a vencer, né, diante do torcedor, um jogo que era muito aguardado pelo período que o Rio Branco ficou sem partidas. Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa vitória, já pensando na sequência da temporada, e também do seu momento individual, porque a gente viu você mais uma vez bem em campo, conseguindo algumas jogadas individuais. Qual que é o peso dessa vitória para a sequência da temporada? Cara, que nem você falou, eu acho que esse tempo que a gente ficou sem jogar, treinando ali, foi bom pra gente. A gente... o Cezão conseguiu impor o trabalho dele melhor, a gente conseguiu absorver melhor as ideias dele, como jogar, quem corre aonde, deu tempo de se entrosar mais, conhecer mais o companheiro. Então eu acho que isso daí foi muito bom. E falando no individual, cara, muito feliz por estar atuando e eu acho que mais feliz ainda por ver a motivação do grupo e ver a rapaziada feliz por mim. Eu acho que isso daí é muito importante e é uma coisa que ajuda muito. Ver a rapaziada feliz quando eu vou bem, e ajudando e motivando mais. Ô, Breno, teve um momento ali no segundo tempo com a saída de João Paulo que você assumiu a faixa de capitão, né? Queria que você falasse sobre isso. Você com 20 anos, tão representativo já para esse clube, assumindo essa responsabilidade, também para o torcedor que confia muito em você. Como é para você assumir essa faixa de capitão dessa equipe? Cara, para ser sincero, para mim é muito gratificante, né? Além da faixa, eu acho que o que me comoveu, vamos dizer assim, foi por quem foi entregue, né? Um cara com a carreira sensacional, um cara que, desde quando eu cheguei aqui, eu sempre vi como ídolo, e a gente já tinha conversado, foi comentado um pouco, então eu me vejo, assim, em uma liderança, querendo ou não naquela liderança de xingar, me vejo, assim, numa liderança boa, positiva. Então, eu acho que foi um negócio conversado, que na hora ali ele sentiu que tinha que ser, e eu só agradeci, né? E tranquilo. Dá para observar também maturidade fora de campo, como a sua fala agora, mas também dentro de campo. E a liderança, quando a gente até conversei com o Daniel, eu falei, caraca, o Breno não para de correr um segundo, mano, o tempo todo. E isso também mostra para a equipe que tem vontade, que tem querência, que não só para a equipe, mas também para a torcida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Um cara que chega como revelação do Campeonato Capixaba em 2025, agora é um dos principais homens do Rio Branco em 2026, já é capitão, já é líder, com tão pouca idade. Cara, então é exatamente isso daí que eu quis dizer, entendeu? Tipo, essa liderança diferente assim, foi exatamente o que eu quis dizer. Então eu tento ao máximo de demonstrar para todo o time que eu correndo o tempo todo, que todo mundo tem que correr, em levar como espelho e motivar todo o tempo desse jeito, e tentar colocar a rapaziada sempre para cima. Então eu acho que é exatamente esse tipo de liderança que eu tava falando. Brando, a importância da vitória, batendo a mesma tecla que eu bati com o Rodrigo César, com o Galo, de trazer de volta a confiança no torcedor, com o time, já que a torcida ficou um pouco chateada, magoada com esse começo de ano não esperado pela torcida, né, com a eliminação no Capixabão e na Copa do Brasil também. Cara, com razão, né? Eu acho que com razão eles ficarem desse jeito, só que é muito importante pra gente, né? Parece clichê falar, deve ter sido falado por todo mundo, eu acho, mas a torcida é muito importante, é um 12º jogador, e pra gente dentro de campo sim, a gente sente a emoção, a adrenalina, a vibração, e muda sim. Então pra gente é muito bom ver eles voltar a apoiar, ver eles voltar a aplaudir, eu acho que isso daí motiva mais. Breno, queria te fazer uma pergunta agora um pouquinho, mas não sei se você vai conseguir responder. Nos últimos dias o torcedor tem ficado um pouquinho apreensivo sobre o seu futuro, umas notícias de propostas, buscas para o Série A, Série B. Como é que está essa situação? Qual é a sua vontade? O que tem de verdade ou não? Eu queria que o Breno pudesse abrir um pouco o coração para o torcedor, para entender um pouco da sua situação nesse momento. Cara, para ser sincero, eu acho que independente de qualquer coisa que esteja chegando ou não, a minha cabeça hoje é focada totalmente no Rio Branco. Que nem eu acho que eu pude demonstrar ali, minha cabeça, minha postura é totalmente de estar no Rio Branco hoje. Por mais que tenha chego coisa assim em mim, mas no momento eu penso em ficar. Não estou falando que eu não vá sair, que chega alguma coisa, mas minha cabeça está totalmente aqui. E esse negócio extracampo, eu tenho pessoas por trás de mim, tanto aqui no Rio Branco quanto fora, e eu acho que eles que resolvem isso daí tem que tomar essa decisão.